Seja bem-vindo ao nosso canal do podcast do Criador. Seja bem-vindo ao nosso corte. Aproveite esse corte para rezar com ele. E também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também de clicar no like aqui e compartilhar esse corte aqui com todas as pessoas que você conhece para nos ajudar nesse projeto de evangelização. Você falou, não me contento em ficar aqui, não me contento em ir para Roma e não me contento em ir para casa da minha mãe. E Deus está me dando uma outra oportunidade. Para mim, Gustavo, vocação é sempre sinônimo de felicidade. Se você não está feliz no lugar onde você acredita que Deus te chamou, então é quase que matemático. Significa dizer que ali não é o teu lugar. Foi o que aconteceu comigo. Como eu não devia nada, pela porta que eu entrei, foi exatamente pela mesma porta que eu saí. Então, assim, o primeiro aspecto da ação de Deus na minha vida foi: entregue-se com liberdade, porque enquanto a catástrofe acontece por fora, Deus age por dentro. E aí, de fato, voltei para minha mãe, passei 30 dias de férias na minha mãe e tive uma audiência formal com o senhor bispo, que gosto muito dele, e não saí com aquela bênção que todo pai abençoa o seu filho, né? Porque eu sabia o que eu já minimamente representava para a minha igreja particular. E não é que o bispo não gostasse de mim, não. Pelo contrário, tinha muita empatia por mim, né? Mas eu não estava feliz naquele lugar. É uma questão de adaptação. Isso é meramente humano, né? Enfim, voltei para minha mãe, passei férias e falei para mim mesmo: agora eu preciso provar que eu consigo sobreviver fora do seminário. Sim. E aí, no ano de 2010, eu voltei para São Paulo. Eu morei numa kitnet no quarto subsolo, com estudantes da USP. Eu mais ouvia barulho durante toda a madrugada do que qualquer outra coisa. Eu morava na altura do Butantã. Eu trabalhava na Avenida Vital Brasil. Consegui um emprego em uma agência de turismo, fechando pacotes de turismo, vendendo pacotes. Daí resulta hoje essa coisa de vender coisa na igreja, fazer obra, um pouco do meu empreendedorismo. Eu aprendi muito nesse ano de trabalho. Eu ganhava, na época, 900 mil reais e eu gastava de aluguel 700, 800 e ficava com 200 reais. Eu ia e voltava a pé todos os dias para aproveitar o vale, transporte. Todo fim de semana eu visitava seminários, visitava dioceses e visitei a Diocese de Santos, fui muito bem acolhido, mas senti que não era para mim. Tive uma audiência com o cardeal à época, mas eu pensei, meu Deus, São Paulo é um mundo tão grande, eu sou tão pequeno, eu sou da roça, a arquidiocese não é para mim. Até que um professor, amigo, falou assim para mim: Anselmo, vamos conhecer Santo Amaro. E aí eu conheci Santo Amaro, eu me apaixonei por Santo Amaro e Santo Amaro não saiu mais de mim, né? Fui muito bem acolhido. E todo fim de semana, depois que eu conheci o reitor da época, o padre Gilson, né? O meu primeiro e único reitor aqui em Santo Amaro, a quem eu devo muito, eu ia todo sábado na Nossa Senhora da Esperança, na Cidade Dutra, comia estrogonofe com os meninos, achava uma maravilha, rezava, convivia. E um ano depois, que o meu gerente não queria mais que eu saísse da agência de turismo, então eu voltei, porque eu sempre soube que a igreja era o meu lugar. A igreja como ministro, né? Então, em 2011, eu voltei para o seminário e aí já comecei a faculdade de filosofia, mas já aqui em São Paulo. Aí a sensação já era totalmente diferente, né, de felicidade. Sabe, eu vejo isso porque para aqueles que me acompanham, né, que conhecem um pouco a minha história, sabem que eu fui frei, né, fui carmelita mensageiro durante 5 anos da minha vida. Então, eu vivi essa experiência da vocação, né, da felicidade, da tristeza, porque, assim, né, muitas vezes as pessoas falam, mas você tem que ser padre, ser religioso e mesmo triste estar no lugar onde Deus te colocou. Mas existe uma coisa entre o ser feliz no sofrimento e o ser triste e não conseguir encontrar a felicidade no sofrimento.
Porque até com o Frei Diego, que ele me acompanhou muito no discernimento, ele falava: Luiz, a vocação ela tem que te trazer frutos do Espírito. Tem que olhar na palavra lá quais são os frutos, né? Paz, alegria, amor, bondade, benignidade. Você tem que ver tudo isso se está na sua vida. Você está amando mais? Você tem paz no seu coração? Você tem felicidade? Você consegue se doar para as pessoas? Você consegue ser uma pessoa boa? Se você consegue parte disso, o Espírito está agindo, mas não está agindo 100%. E se ele não está agindo 100%, tem alguma coisa errada na vocação. E aí era porque eu sentia, e eu me cobrava muito, eu lembro disso, porque assim, eu sempre fui daquela pregação mais assídua, né? De, não, porque Deus te chamou, então vai até o fim, se sacrifica, é isso mesmo, não sei o quê, não abandona Deus, não abandona Deus. Uhum. Né? E eu ficava nisso, eu falei, nossa, mas eu tô abandonando Deus. E o trabalho que eu tive que fazer com o padre, com o diretor espiritual, para entender que eu não estava abandonando Deus, mas de que eu não estava sendo feliz e me dedicando totalmente à obra de Deus e que talvez mudando o rumo eu fosse conseguisse me doar mais, é que as coisas começaram a mudar. Que hoje, assim, eu consigo me doar muito mais, me empenhar muito mais nas coisas do que eu fazia no convento e com muito mais felicidade, com muito mais amor e tranquilo, sabe? Com paz. Né? Que é uma coisa que chegou um ponto no convento que eu não tinha. Né? E falar assim, mas você não tentou. Não, eu persisti, eu fiz votos, eu falei, não, eu vou professar votos, vai passar, porque aí eu vou ser freio, é o que eu quero. Professei votos, não passou. Aí fiz tal coisa, não passou. Faço tal coisa e não passa. No fundo, Gustavo, toda a vocação ela sempre tem dois lados. Ela tem um lado objetivo, que é o lado pelo qual Deus chama, e ela tem o outro lado, que é o lado subjetivo. No subjetivo entra 100% do mundo da pessoa, do mundo daquele que foi chamado. Eu acho que, no mínimo, é superficial a ideia de achar que o homem ou a mulher feliz tem que ingressar no caminho religioso, ordenado, presbiteral, sacerdotal. Não, não, não. É um conceito muito mínimo de vocação. Vocação é sempre o casamento entre duas vontades. E do casamento entre duas vontades, a saber, a de Deus e a minha, nasce um homem ou uma mulher novos. Mas ele ou ela, a partir do momento que foi chamado, tem que ter o mínimo de aptidão para responder às incumbências e, consequentemente, às exigências do caminho. Né? Então, assim, não adianta. A felicidade, ela nunca vai ser um passe de mágica. Eu tenho que ter dentro de mim o mínimo de base para responder ao caminho que eu alego que Deus esteja me chamando, entende? Porque aí também entra outra coisa. Uma coisa é o sujeito levantar a mão na sociedade e falar: Deus me chama para tal caminho. Outra coisa é a igreja confirmar isso, né? Passa por meio de uma mediação jurídica, que no caso é a igreja, mais velha do que eu, do que você, do que todos nós juntos e reunidos, a igreja com mais de 2000 anos de história sobre os próprios ombros, ela, movida pela peneira da maturidade, vai dizer para ele ou para ela: olha, depois de um certo tempo de preparo, de fato você foi chamado. E porque a gente acredita no teu chamado, a gente te ordena. Ou então você pode professar os votos, entende? Sim. Mas nunca esquecer que vocação é o encontro entre duas vontades. Uma, a primeira, é transcendental, é iluminada, é toda livre. E a segunda é a condicional, é a terrestre, é a humana, é a minha e é a sua. A primeira não tem curvas nem dobras, mas a segunda está cheia de poeira, de curvas, de dobras, de cera. E por isso o caminho formativo para ir nos adequando. E aí vem. Por que é que a vocação é linda de doer? Pouco importa aquilo pelo qual você foi chamado. Porque Deus, ele é tamanha felicidade
E o sonho dele é nos ver de tal modo felizes que ele é capaz de fazer muitas curvas só para te alcançar. Padre, explica um pouquinho mais. A saber, um jovem entra no seminário ou na vida religiosa ou numa comunidade, enfim. Ele, por algum motivo, desiste. Ou a instituição acha que ele não tem esse dom. Naturalmente, ele vai seguir um novo caminho. Deus quer ver tanto a nossa felicidade que ele vai correr desesperadamente atrás daquela criaturinha e vai abrir várias portas e vários portões só e somente só para vê-lo feliz em breve. É mais ou menos isso assim, a pedagogia da vocação. Sim.